Aí estão as regras do jogo para a gente começar a ter um bom desenvolvimento da aula online, tá bom? Então, vamos pegar um assunto que estava, o último assunto da última aula postada no AVA, no AVA de vocês, que vocês acessaram o vídeo, que é a parte de rotação e torque. E o conceito da aula de hoje, que é o equilíbrio de corpos rígidos, tá? Então, vamos começar aqui falando sobre equilíbrio de corpos rígidos, tá bom? Então, vamos aí. O conceito de torque, por definição, vocês devem ter visto aqui o... Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar aqui o apontador laser. Se vocês seguirem o laser aqui, nós temos uma força a uma distância R do ponto O. Entre a força F e a distância R é formado o ângulo φ. Esse ângulo φ, ele vai nos provocar um torque. Por conceito, torque é o produto vetorial da força vetorial R e o seno φ, que é o ângulo formado entre força e a distância. Então, se eu aplicar isso para um produto escalar, é F vezes R seno de φ. Pois bem, quando feito isso, nós vamos imaginar o seguinte: quando é que esse φ aqui é máximo? O ângulo φ aqui é máximo. Então, se eu derivar o torque em função do ângulo igualar a zero, derivada do seno de φ, cosseno de φ. Igualando-se a zero a derivada, o F vezes R aqui embaixo passa dividindo. Então, 0 dividido por F vezes R, 0. O cosseno de φ é 0. Um único ângulo dentro do quadrante de 0 a 90 graus, que o cosseno é 0, é 90 graus. Então, com um ângulo de 90 graus, eu vou ter o torque máximo. Porque se eu vou pegar esse ângulo, eu vou retornar na equação original. Então, seno de 90 é 1. Então, F vezes R vezes 1, F vezes R. Então, o torque máximo é quando o ângulo entre a força e a distância R em relação ao ponto O é 1. Ou seja, esse é o motivo qual que nos ajuda, por exemplo, a abrir uma chave de boca, a tirar uma roda de um carro. É quando a força e a distância do ponto de apoio devem formar um ângulo de 90 graus. Certo? Então, dando continuidade aqui, vamos ter que a segunda lei de Newton, lembrando-se da fórmula que torque é força vezes o raio, que a segunda lei de Newton nos dá força vezes área, porém, se eu pegar cada lado, esse lado da igualdade com esse lado da igualdade, e multiplicarmos por R ao quadrado, vamos ter o seguinte. Eu posso arrumar, em vez de fazer R ao quadrado, R vezes R. E agrupar o R ao quadrado com M. MR ao quadrado, nós vimos que é o momento de inércia. Se eu pegar esse R e passar dividindo, teremos A sobre R. A sobre R é alfa, aceleração angular, uma das primeiras coisas que vimos na sala de aula. E F vezes R, por sua vez, é o torque. Então, a relação que nós temos da segunda lei de Newton na rotação é torque igual momento de inércia vezes aceleração angular. Foi isso que foi a base de vocês fazerem um laboratório, pois cada torque que se teria, teríamos um momento de inércia em função da distância dos pezinhos. Tanto que tem o exercício 41, que é bem parecido com esse exercício. Tá? Deixa eu dar uma continuidade aqui.
aqui que no slide aqui para a gente poder dar sequência, tá? Então, vamos lá. Então, um dos exemplos que vocês podem lembrar, isso é bem parecido com o da barra. Eu tinha um ponto de apoio O, aqui, e eu tinha duas forças. A força, por exemplo, uma força F como pela terceira lei de Newton, como reação do peso de um lado e outro do dinamômetro do outro. Bem, assim, categórico. E o ponto O, que é o nosso ponto fixo. Se nós pensarmos de eu colocar esse princípio do torque, a gente vai considerar o seguinte: tudo que rodar sentido contrário do relógio ou anti-horário, como vocês estão vendo aí na figurinha, ele é positivo. Então, se ele gira nesse sentido da setinha, é positivo. Então, se nós rodarmos essa barra, se vocês olharem o movimento que eu estou fazendo da barra girando no sentido anti-horário, F1 tenderia a girar no sentido horário do relógio, mas F2 no sentido anti-horário. Então, percebo que se eu girar pela setinha no sentido horário, F1 viria para trás e F2 acompanharia o giro. Dessa forma, tudo que gira no sentido horário é negativo, anti-horário, positivo. Então, considerando o que nós fizemos aqui, então, menos F vezes D1, que é a distância força, vezes o braço aqui até o ponto O, é negativa. E F2 vezes D é positiva. Lembrando que se eu girar a barra nesse sentido, essa força F, o vetor F1, ele vai vir para trás. Então, ele é como se estivesse dando marcha ré, negativo. E o F2, positivo, porque acompanha o giro do eixo aqui. Então, esse aí seria o torque sobre o ponto O. Então, se vocês lembrarem, é bem parecido com o experimento que vocês fizeram. A diferença é que o torque vai ser igual a quem? Ao momento de inércia. Então, o momento de inércia da barra, mais o dos pesos, que é a regra dos eixos paralelos, é igual ao torque resultante na barra. Tá? Na barra lá, a gente considerou o valor do dinamômetro como torque resultante. Então, percebam que a gente tem a tabela aqui, e esse aqui seria o nosso experimento. Que eu vou fazer uma marcação, ele vai dar, acho que um pequeno zoom daqui a pouco. Ops. Vai dar um pequeno zoom daqui a pouco em relação a isso. Então, se nós quisermos uma condição de equilíbrio, vai ser o torque no ponto zero igual a zero. Eu vou passar esse lado aqui que está desse lado e eu vou ter uma igualdade. Então, aqui, essa equação é a condição de equilíbrio que nós vamos ter. Tá? Então, eu vou parar a gravação. Aí a gente vai combinar o seguinte: uma pergunta por vez, tá? Ou aí cada um me escuta, a gente vai voltando os slides, tá? Então eu tô parando a gravação agora para a gente poder abrir para as perguntas. Tá. Então, a gente vai indicar sempre as reações de apoio no desenho. Ou seja, quais são o princípio da ação e reação. As forças são reações contrárias ou a favor do movimento. A gente vai trabalhar só com forças em Y, porque as forças de X, elas provocam um movimento chamado de translação. Nós estamos preocupados com as forças em Y numa barrinha, gerando rotação. Os sentidos da força que você determina, ou seja, eu posso botar uma força para cima ou uma força para baixo. Se der negativo, é o sinal da força. Mas não se preocupem que eu vou explicar para vocês uma regrinha bem legalzinha que vai ficar fácil para todo mundo. 3. A gente vai escolher um ponto que não tenha uma força conhecida, ou seja, uma força desconhecida aqui, e fazer o momento em relação a esse ponto igual a zero, ou seja, todas as forças que girarem em torno dela vão ser iguais a zero. Opa! Aí você vai encontrar uma das incógnitas. E depois a gente vai voltar na equação, no item 2, e vamos resolver a equação que nós temos, tá bom? Então, essa parte aqui eu vou explicar depois com calma nos exercícios de equilíbrio. Mas eu gostaria que vocês prestassem atenção. Eu peço uma atenção de vocês no exercício 41, que está lá no YouTube que eu comecei a resolver. A gente vai pegar a partir dele para vocês tirarem as dúvidas que possam ter ficado ali quando vocês viram a primeira vez o vídeo. Então,
o primeiro exercício aqui seria parecido com o laboratório. A figura 10.34 possui duas partículas, essas duas aqui, iguais a 0,85 kg, estão ligadas uma à outra ao eixo de rotação no ponto O, por duas barras finas, ambas de comprimento 5,6 centímetros. Então, essa aqui tem 5,6 e essa 5,6. A massa de cada barra é de 1,2 kg, ou seja, 1,2, 1,2. O conjunto gira em torno de um eixo de rotação com velocidade de 0,3 radianos por segundo. Determine o momento de inércia do conjunto em relação ao ponto O e a energia cinética do conjunto. Então, se nós tomarmos essas informações, primeira coisa, vamos utilizar, como o eixo de rotação é no ponto O aqui na figura, como vocês podem observar, o momento de inércia da barra é ml² dividido por 3. Só que eu não vou usar só esse momento de inércia, eu vou ter que considerar essas duas massas aqui. Então, é a regra dos eixos paralelos. Eu vou ter o eixo passando aqui, um eixo passando aqui e outro eixo passando aqui. Portanto, a regra principal vai ser, primeiro, já deu um zoom para dar um destaque legal, dizendo que é isso que está na tabelinha, né? E vamos usar o I barra, que é esse I aqui, mais a massa de cada um vezes a distância que se encontra ao ponto O ao quadrado. Pois bem, então vamos continuar. Então, está aí o enunciado para vocês lembrarem, né, de onde partimos. Então, calculamos primeiro o I ml² sobre 3. Só que eu tenho duas barras. Eu tenho essa barra aqui, a primeira, e a segunda. Tá? A primeira e a segunda. Então, por isso que é 2m, 2d². Por que é 2? Porque eu vou somar essas duas massas, 2m, desculpe, e d é a distância toda. 2d² dividido por 3. Então, esse aqui é o I da barra. Mais teorema dos eixos paralelos. M vezes d², que é o primeiro, mais 2m, desculpa, que é esse m aqui, mais, vezes 2, esse 2d² aqui. Pessoal, a única coisa que tem que tomar cuidado, que até mesmo no roteiro, e faltou essa atenção, é converter de centímetros para metros. Na verdade, era milímetros. Então, a conversão para metros era necessária. Então, resolvendo essa etapa, substituindo os dados do problema, vamos ter o I de 0,0234 quilos por metro quadrado. Então, essa aqui seria a letra A do problema. A letra B, eu vou utilizar... Opa! Então, como eu disse, com os dados do problema anterior, eu posso ter o I ao quadrado, I ômega ao quadrado dividido por 2. Ômega é o 0,3 do problema. Exercício é para saber o torque resultante, ou seja, eu quero saber o torque no ponto O. A Júlia, já que você perguntou, perceba, Júlia, se eu girar no sentido anti-horário aqui o ponto O, F1 gira no sentido anti-horário e F2 no sentido anti-horário também. Então, pegando-se os dados do problema, R1, que está aqui, vale 1,30, R2, 2,15, F1, 4,2, F2, 4,9.
O ângulo entre θ1, o ângulo entre F1 e R1 é θ1 igual a 75, e θ2, que é o ângulo entre F2 e θ2, igual a 60. Então, qual que é o torque resultante? Então, o torque resultante é a soma dos dois torques. Então, voltando aqui, sentido horário negativo, sentido anti-horário positivo. Percebo que os dois vão girar no sentido anti-horário. Pessoal, é só colocar o dedinho em cima do ponto O e girar a folha. Vocês vão ver que as duas, uma vai acompanhar no sentido horário, anti-horário, e a outra no sentido horário, que é a F2. Então, vai ficar F1 vezes R1 seno de θ1, sentido anti-horário, mais menos F2R vezes seno de θ2. Por que esse menos? Porque F2 vai girar no sentido anti-horário. Se eu rodar no sentido anti-horário, F2 vai para trás. Então, realizando assim a conta, colocando seno de 75 e resolvendo aqui, eu vou ter 5,27. Se eu resolver menos 4,9 vezes 2,15 sendo 60, eu vou ter 9,12 negativos. Menos e mais, menos. Então, eu vou ter menos 3,85 Newton vezes metro. Ou, o torque resultante é 3,85 Newton vezes metro no sentido horário. Eu substituo esses dois por um torque só. É o que acontece na chave de carro. Eu tenho a chave do carro para abrir uma roda, eu substituo todos os torques por um torque só. A dica para quem for trocar a chave de carro é: quanto maior for o braço, menor a força que você precisa fazer. Tá bom? Pessoal, carga sobre ela, né? Então, deixa eu só colocar aqui o ponteiro aqui, a caneta. Então, o problema é o seguinte: eu tenho um problema, dois apoios. Dois apoios, o A e B. E eu tenho uma força aqui igual a 75 mil newtons, ou 75 kilonewtons. E eu tenho duas forças, uma de 30 kilonewtons e a outra de 30 kilonewtons. Ele quer saber as reações de A e B, ou seja, quais são as forças que vão ser capazes para suportar essas três forças de 75 e essas duas de 30. Eu tirei de um livro de resistência dos materiais, é uma matéria que vocês todos vão ter ao longo da cadeira de vocês de engenharia, mas é mais para a gente poder treinar essa questão do giro. Então, pegando aquelas regrinhas que eu expliquei no início, eu vou colocá-las no cantinho da tela para vocês enxergarem. Então, olha só, primeira coisa aqui, se vocês observarem aqui, indicar as reações de apoio no desenho. Então, como que é a reação de apoio? Para toda ação, eu tenho uma reação. Se eu tenho 3 forças para baixo, para eu segurar essas 3, eu tenho que ter 2 para cima. Então, eu vou ter o RA e o R... Aqui seria RB, tá bom? Eu vou arrumar depois o RB, tá certo? Agora, você vai ter que fazer todas as forças iguais a Y. Você vai ter uma equação com duas incógnitas. Então, se eu somar todas essas forças para que a barra essa viga esteja em equilíbrio, eu tenho que somar e as forças serão iguais a zero. Ou seja, na segunda lei de Newton, que as forças resultantes é o produto da massa vezes a aceleração, eu espero que até o final do semestre eu melhore a minha letra aqui usando o sisteminha do mouse. Esse termo aqui é zero. Ou seja, as forças resultantes serão iguais a zero. Tá bom? Então, continuando aqui, então eu vou fazer... Indiquei as reações no desenho, como vocês estão vendo esses dois vetores em vermelho, RA e RB. E vou fazer as forças em Y, porque se eu fizer em X, ela vai transladar. O que é transladar? É de um lado para o outro. Isso é translação. Eu quero evitar a rotação. Então, eu vou fazer RA para cima é positivo, menos Q para baixo é negativo, mais RB positivo, menos 30 e menos 30 igual a zero. Então, no lugar de Q, eu vou substituir por 75. Então, eu vou ficar com RA mais RB
igual a 135. Então, nós temos uma equação com duas incógnitas. Como que eu vou resolver esse problema? Agora eu vou resolver usando o momento. O momento de uma força diz o seguinte. Então, nós temos aqui as reações de apoio, a equação de duas incógnitas que nós descobrimos antes, agora a gente vai escolher um ponto. Então, vamos escolher o ponto A. Então, a Júlia perguntou, e fica bem claro, tudo que rodar no sentido anti-horário é positivo. Então, pessoal, eu queria que vocês acompanhassem aqui, antes de eu fazer as equações, o seguinte. Aqui no ponto A, se vocês estão vendo, eu fiz um xizinho, tá? Então, eu vou girar o 75 kN no sentido anti-horário. Vocês perceberam que ela está dando marcha ré? Então, é sinal negativo. BY, se eu girar no sentido anti-horário, ela acompanha o sentido do giro. Então, aqui é negativo, aqui é positivo. E agora o 30 kN aqui. Se eu girar no sentido anti-horário, ela vai vir para trás, ela vai dar marcha ré. Negativo. E essa última de 30 kN, se eu girar para trás, negativo também. Então, a equação vai ficar... Lembrando, pessoal, antes de eu projetar a equação, é a distância da força até o ponto A. Então, a primeira aqui é 75 vezes 0,9. RB, 0,9 mais 1,8. Essa de 30, 0,9, 0,8, 0,6. E a última, 0,9, desculpa, eu falei 0,8, mas é 1,8 mais 0,6 mais 0,6. Então, vocês agora, vendo a relação de momentos para que seja igual a zero, teremos menos Q, que está indo no sentido anti-horário, vezes 0,9, o BY, ou reação em Y, aqui, eu vou, depois alterarei aqui para RA e RB, 0,9 mais 1,8, menos 30 vezes 0,9, mais 1,8, mais 0,6, menos 30, que é a última, vezes 0,9, mais 1,8, mais 0,6, mais 0,6, igual a zero. Então, essa é uma equação de equilíbrio de momento. Se o momento é igual a zero, significa dizer que essa barra não irá girar. Então, resolvendo, vamos ter isso. Nós vamos ter que a reação em B, fazendo todos os cálculos matemáticos, essa aqui é a reação em B, igual a 105 kN. Então, resolvido isso, eu posso voltar no item 2. Voltando no item 2, percebo que eu tenho aqui 105, que está aqui embaixo. Passando o 105 para o outro lado, 135 menos 105, 30 kN. Tá? Então, pessoal, voltando ao problema aqui inicial, uma empilhadeira de 2.500 kg é utilizada para levantar uma caixa de 1.200 kg, no qual a gente tem que determinar a reação de cada uma das rodas, as duas dianteiras e as duas traseiras. Nós fizemos aqui um esqueminha, isso aí é chamado diagrama do corpo livre, onde você coloca as forças e você determina as cargas. Então, imaginemos o seguinte, eu vou ter 1.200 para baixo, que é a massa da caixa, vezes 10, que vai dar o peso da caixa, 2.500 quilos, que é o peso do carrinho para baixo, a força-peso é atraída para no sentido horizontal, vertical para baixo, então eu vou ter as duas reações de apoio das rodinhas para cima, para que ocorra o equilíbrio. Então, dando continuidade, vamos colocar aqui as reações. Eu vou ter o peso da caixa, o peso da empilhadeira, a reação, que eu vou chamar de 2FA, ou 2RA, ou FAY, fiquem ao critério de vocês, é a reação de cada uma das rodas. Se eu tenho duas rodas dianteiras, eu tenho duas rodas traseiras, significa dizer duas vezes essa força. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, guardando a regrinha,
é que as forças em Y deverão ser iguais a zero, para que ocorra o equilíbrio. Então, aqui eu tenho a equação. 2 vezes a força de cada roda, então se eu tenho 2FA, mais 2 vezes a força de cada roda de B, 2FB, menos o peso da caixa, menos o peso da empilhadeira, igual a zero. Então, tornando esses dois valores para o outro lado da igualdade, 2FA mais 2FB igual a o peso da caixa mais o peso da empilhadeira. Só que no problema, ele não deu o peso da caixa, ele deu a massa. Então, eu tenho que multiplicar por 10. Então, por isso que eu tenho esse G igual a 10 aqui. Então, ficou 2.500 vezes 10, 25.000, mais 1.200 vezes 10, 12.000. 12.000 com 25.000, 37.000. Como cada caixa possui duas rodas dianteiras e traseiras, eu posso colocar isso aqui em evidência, como vocês podem ver. Então, ficou 2FA mais 2FB igual a 3.700. FA mais FB igual a 18.500. Então, continuando o exercício do outro lado aqui, para ficar mais fácil, eu tenho duas incógnitas aqui. Eu preciso achar uma delas. Então, eu vou calcular o momento em A igual a zero, anti-horário positivo. MA igual a zero. Então, eu vou fazer o ponto A aqui igual a zero. Tá vendo onde está a cruzinha vermelha? Então, vamos lá. Pessoal, tem dificuldade? Então, vamos colocar o dedo médio no ponto A e o dedo indicador em cima do peso da caixa. E se eu girar no sentido anti-horário, vocês vão perceber que ela vai acompanhar o sentido anti-horário, sentido do contrário do sentido do relógio. Então, por isso que o peso da caixa é positivo. Peso da caixa vezes 0,4. Agora, olha o da empilhadeira. Dedo indicador em cima do ponto A e o dedo médio da sua mão direita sobre o peso da caixa. Se eu girar no sentido anti-horário, o peso da caixa ele vai contrário ao movimento, ele vai de marcha ré. Então, peso da empilhadeira é negativo, vezes 0,6. Então, ela tem de vir para trás. Agora, o peso das duas rodas traseiras é a distância do ponto que eu vou aplicar. Então, é 0,6 mais 0,3 vezes 2F. Pode ver que se eu girar ela no sentido anti-horário, ela acompanha o giro, igual a zero. Então, passando-se o termo, esses dois termos, para o outro lado da igualdade, então, podemos resolver. Vai ficar 25.000 vezes 0,6, que é o peso da empilhadeira vezes a distância, menos 12.000, que é o peso da caixa, vezes 0,4, que é a distância até o ponto A. Realizando-se os cálculos, temos 10.800, 2, que é o peso, é o esforço em cada uma das rodas, vezes 0,9, que é a distância, 0,3 mais 0,6, passam dividindo como 1,8. Então, eu tenho a força em uma roda de 5.667 newtons. Para achar a força em cada uma das rodas, é só substituir. 5.667 aqui, igual a 18.500. Então, FA igual a 12.833. Uma esfera homogênea de massa M, considerada um ponto material. Deixa eu só voltar aqui. Opa! Voltei os rabiscos, desculpa. Uma esfera homogênea de massa M, considerada um ponto material, ou seja, ela tem uma massa, não precisa saber a forma, apenas a sua massa. É colocada perfeitamente na extremidade A de uma barra, também homogênea, de peso igual a 20 newtons e comprimento de 80 centímetros. Sendo que o ponto O até a extremidade B tem 60 centímetros. Qual deve ser o valor em quilos da massa M da esfera para que a barra seja mantida na horizontal em equilíbrio estático? Pessoal, uma coisa muito importante, vocês podem até anotar aí no caderninho de vocês, é que quando a gente usa a palavra equilíbrio estático, a gente está considerando aqui, ó, equilíbrio estático, que ela fique parada, ela não vai ter giro, ela vai ficar paradinha.
Adote o módulo de aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E as alternativas são essas 4 que estão aí no canto da tela de vocês à direita. Então, vamos passar para uma sequência onde nós vamos colocar todas as forças. Então, pessoal, primeira coisa que a gente vai fazer, a barra tem um peso. Eu só tirei para cá, para o canto da tela, para ficar o espaço legalzinho. A barra tem um peso. Normalmente, o peso é sempre no centro da barra. Se a barra tem 80 centímetros, o peso dela vai ficar no centro dela. Então, a distância é 40 centímetros. Pessoal, lendo o problema, se do ponto O até o ponto B são 60 centímetros, significa dizer que do ponto A até o ponto O são 20 centímetros. Tá? Então, se nós fizermos aqui todas as forças aplicadas, nós vamos ter, em relação aqui ao ponto O, o peso da barra que vale 20 newtons, a reação no ponto O que tem que ser contrária ao peso da barra e o peso da esfera, que está em verde aí que vocês podem ver. Então, o peso da esfera mais o peso da barra tem que ser igual a reação no ponto O. Então, para eu saber o peso da esfera, o que eu faço? Eu aplico o momento no ponto O, no sentido anti-horário positivo. Então, se eu fizer o momento no ponto O aqui, percebam, sentido anti-horário positivo. Então, aquele pessoal que pode fazer o indicador em cima do ponto O, o dedo médio, desculpa, em cima do ponto O, e o indicador em cima do ponto A. E se eu girar no sentido anti-horário, percebo que o peso da esfera, que aqui está como PE, mas eu vou corrigir e depois eu vou passar aqui, ó, aqui não é PE, aqui é PE, que é esse aqui, sim, vai acompanhar o giro anti-horário. Então vai ficar PE vezes 20. Se eu botar agora e fizer a mesma coisa com o peso da barra, põe o indicador em cima do ponto O e o médio em cima do vetor azul e girar no sentido anti-horário, vocês vão perceber que ele vai fazer esse giro aqui, ó, para trás. Então, é negativo. Então, fazendo o ajuste matemático de passar para o outro lado da igualdade, vamos ter o peso da esfera, o peso da barra vezes 20. Por que é 20 centímetros a distância do peso da barra até o ponto O? Se eu tenho daqui até aqui 40, e daqui de A até O é 20, então se o centro da barra é 40, 20 com mais 20 aqui, até o centro, eu terei 40. Igualando-se ambos os lados, eu vou descobrir que o peso da esfera tem que ser igual ao peso da barra. Se o peso da esfera é 20 newtons, o peso da barra aqui é 20 newtons, que é igual ao peso da esfera, então o massa da esfera vezes a gravidade igual a 20. Se a gravidade vale 10, passando para cá dividindo, 20 dividido por 10, a massa da esfera é 2 quilos. Letra A. Então, esse exercício aqui vai ficar para vocês resolverem em casa. É uma barra homogênea AB, mostrada na figura abaixo, possui peso de 120 newtons e comprimento de 100 centímetros. A barra está apoiada no ponto C a 60 centímetros de A. Então, sustenta o corpo. Então, aqui essa distância aqui é 60 centímetros, de A até C. A uma distância x de B, foi colocado um corpo E de corpo igual a 100 newtons, de tal forma que a barra AB fique em equilíbrio horizontal. Com base na figura, ele quer saber a distância x. Então, a dica aqui é a seguinte: você tem que saber a distância de C até onde está o ponto B e depois subtrair para achar um x, tá? Então, isso aí ficaria o exercício para vocês resolverem em casa. Agora, eu vou parar de compartilhar essa tela aqui e vou abrir meu aula para vocês
vai mostrar onde está a série de exercício, tá bom? Deixa eu ver aqui. Então, pessoal, tá lá na unidade 2, não sei se vocês devem estar enxergando aí. Esse aqui é aquela lista de rotação que a gente explicou. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dos 10, no vídeo que está no YouTube, se eu não me engano, eu fiz 4 e vão sobrar aí para vocês 6 para resolverem. Então é importante que vocês façam, porque é conteúdo da prova também, tá bom? Essa lista de equilíbrio, eu vou colocar mais uns 3, 4 exercícios também no AVA, já que já fizemos 4, 5 exercícios, os 4 exercícios, desculpa, para vocês também treinarem. Então, eu vou colocar na unidade 2.3, tá bom? Então, para a gravação... Professor, então, pessoal,